ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Erga suas mãos aos céus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Pega suas mãos aos céus e declare: é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Senhor meu Deus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Deus, através dos louvores, Deus. Te entregamos esse louvor, Pai, te entregamos esse culto, Pai, em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com fé? Quero ver suas palmas, hein? O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. O quê? Ainda que a feira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Suas palmas. Sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem fortalece.
nas alturas sou filho de Deus. Eu vou, com meu Deus eu vou. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Diga. Para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra e sua presença. Não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para nos resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações e sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Suas palmas. Declare. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Quero sua igreja. Maravilhosa.
canto o que fizeste a mim. Oh, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Te adoramos, Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Domingo passado, na quinta-feira que passou agora, eu ministrei essa música e ela fala sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E eu entendi nessa passagem que nós devemos buscar a nossa própria salvação, que a salvação ela é individual. E nessa passagem nós aprendemos isso. Na hora que elas pedem o azeite, e as prudentes falam: vocês têm que procurar algum lugar para vocês comprarem esse azeite. E no tempo que elas vão comprar o azeite, o noivo volta e leva as 5 prudentes. Então o que eu entendo? Eu entendo que nós devemos a cada dia mais e mais buscar manter as nossas lamparinas cheias e ter bastante azeite, para quando o nosso noivo voltar, nós estarmos prontos para subir com ele. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Erga suas mãos aos céus e diga isso a Ele. É só bater que eu entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Declare. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui. Declare: Maranata, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Adora Ele. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Só igreja, por favor. Tem fogo. Podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. A terra
exaltamos, Senhor, te adoramos, Deus, na beleza da tua santidade. Oh, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. E a minha vida Ele governa. Declare isso. Repita isso mais uma vez. E a minha vida Ele governa. Oh, e a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Ele nunca dorme. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Fogo, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Ele nunca morre. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Pode vir tribulação, pode vir dificuldade, Deus Ele sempre está conosco, pois Ele nunca morre, Ele nunca é vencido. Então glorifique o nome dEle, adore o nome dEle essa noite. Ele está aqui. A fase de nós termos águas até os tornozelos já acabou. Nós temos que mergulhar nos rios dele, nos aprofundar nos rios do Senhor. De eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. Declare! De eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Pai. Glória a Deus, aleluia.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia nós iremos nos alegrar diante do Senhor. Quantos creem nessa palavra, diga glória a Deus. Oh, Deus está aqui esta noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está aonde? Declare, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos cantar do início. Eu tenho um Deus. Essa luta me mata, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. O choro
Declara o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Santo teu nome, diga porque Ele vive. Porque Ele vive, Posso crer. posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Queridos, eu quero aproveitar essa oportunidade que nós estamos cantando porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tenho um irmão de sangue meu que está numa situação muito difícil. Descobriram agora um inchaço muito grande no cérebro. Ele teve um AVE e pelos médicos a solução ela é mínima de porcentagem. Nós temos uma família, que é a minha família. Eles estão sofrendo agora, né, por receber essa notícia. A minha mãe de 84 anos ainda não sabe disso, né? E é o momento da gente orar ao Senhor. É porque quem nos tira de qualquer situação dessa difícil é o nosso Deus. Porque Ele vive, querido. Eu creio no amanhã, eu creio que tudo pode mudar de hoje para amanhã, sabe? Eu gostaria, nessa pequena oportunidade que eu estou ganhando agora, de orar por ele e de pedir que você, de hoje para amanhã, né? Hoje os médicos dizem que tem um diagnóstico, mas a nossa oração hoje pode mudar o diagnóstico. Isso. Eu gostaria de nós, como igreja, jejuássemos de hoje para amanhã. Não sei quantos podem entrar nessa caminhada de fé, aonde os médicos dizem que não, Deus pode dar o sim. É isso? Ele hoje se encontra numa sala vermelha e um momento difícil, né? Eu sei que ele não, por estar sedado, não está vendo nada, não sabe de nada que está acontecendo, mas nós sabemos, e se Deus assim quiser, a gente vai estar contando para Ele o que nós fizemos, né? Amém, queridos? Quem pode me ajudar com jejuando amanhã? O nome do meu irmão é Nevi, o nome do meu irmão.
E se você puder, ele tem 54 anos de idade, eu tenho 51, ele é 3 anos mais velho que eu. Gostaria que você orasse, que você jejuasse de hoje para amanhã. Amém? Você pode fazer isso? Ore pela minha mãe, porque eu acho que amanhã vai ser o dia, ou terça-feira, de eu sentar com ela e conversar sobre o assunto, né? E é um filho que ela gosta demais, ela tem um amor muito grande por esse filho, e que você também me ajude em oração pela minha mãe, de 84 anos, que tem uma pressão alta, que tem uma série de coisas, que andou debilitada há alguns meses, tem 2 semanas que teve uma infecção urinária, cuidou. Essa semana eu levei ela para fazer uma série de exames, vou pegar o resultado dia 29, para levar de novo ao médico. Então, uma situação muito grande que o seu amigo de caminhada tem passado nesses dias, sabe? E eu gostaria que você me ajudasse em oração, tá? Me ajudasse em oração. Deus está nesse negócio. Deus ele nos ama. Deus, ele nos ama. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, com a minha oração hoje, que eu sei que eu nada posso fazer. Como ser humano, eu tenho tentado alguns lugares melhores, as portas não têm sido abertas, mas Tu sabes o porquê, eu não sei. Como nós temos lutado, como nós temos procurado um lugar, 2 dias de busca, de encontro, de saída, mas as portas sempre estão fechadas, Pai. Eu tenho visto nesses dias as portas se fecharem para a vida do meu irmão. Mas Deus, Tu podes fechar e abrir portas. Tu és o Deus que tira a vida, que dá a vida e traz de volta a vida. Então, Pai, Tu és o Deus que traz de volta a vida quando não há mais vida. E Tu é o Deus que aonde há vida pode trazer mais vida ainda. Eu quero orar pelo meu irmão Nevi, Pai. Agora naquela sala, aonde a consciência dele não está vendo nada, sentindo nada, por estar num estágio difícil. Eu Te peço, Senhor, que as Tuas mãos vá no coração dele, na mente dele, na alma dele, no coração dele. Eu quero orar também pela família, quero orar pela minha cunhada Judete, quero orar pelo meu sobrinho Everton, que ele é filho único. Eu tenho certeza que há de sentir falta do pai, mas Deus está sentindo. Mas eu Te peço, Pai, que Tu toque no coração dele, da mãe, que Tu possa cuidar daquele lar, daquela casa, Senhor, que Tu possa ser Deus ali para cuidar, para tratar, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Eu coloco meu irmão em Tuas mãos, Senhor, porque eu creio que as Tuas mãos que vai trazer de volta a vida, se acaso faltar. Então toma em Tuas mãos, Pai. A nossa vida que estamos aqui está em Tuas mãos, e a mão dele também, a vida dele também está em Tuas mãos, Pai. Obrigado pelas Tuas mãos de poder, de resgate, de graça, que pode, ó Pai, cuidar da nossa vida. Eu Te peço que Tu cuida da minha mãe, Senhor, quando tivermos que conversar com ela, que Tu possa, ó Pai, cuidar daquela mulher que já perdeu 2 filhos, o mais novo, o mais velho, Pai. E eu Te peço, Senhor, que Tu possa cuidar dela, Senhor. Uma mãe que lutou por esses filhos, que tem lutado por esses filhos, que tem orado por esses filhos, que sofre pelos filhos. Eu tenho visto o sofrimento da minha mãe, Pai. Mas eu não vou deixar de Te adorar, Jesus, Te louvar. Deixar não, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és Deus no momento de alegria, e Tu és Deus também na tristeza, na dor. Tu és Deus, Tu és Senhor. Não deixo de Te louvar, de Te adorar. Tu vive, eu posso crer no amanhã.
Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Cante por última vez hoje. Porque Ele vive, posso crer no ar amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir Jesus, queridos? Tome seu lugar, por gentileza. Amém. Queridos, a paz de Cristo, uma boa noite. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Queridos, terça-feira agora nós temos culto da família. Gostaria que você estivesse conosco nessa terça-feira. Você pode chegar um pouquinho mais cedo, às 19 horas. Nós vamos estar orando por você, intercedendo pela sua casa, ungindo você, profetizando com o óleo da unção, a bênção de Deus sobre a sua vida e também sobre a sua família, tá? Então você venha para o culto. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo. Toda quinta-feira nós estamos juntos também orando, dobrando os nossos joelhos aqui, intercedendo pela nossa casa, pela nossa vida. Então eu gostaria de convidar os irmãos para estar comigo aqui todas as quintas-feiras, com os nossos joelhos dobrados, orando, clamando ao nosso Deus que pode fazer coisas grandes por nós. Amém, amados? Quero pedir perdão a vocês, porque quinta-feira passada eu não pude estar. Foi quando meu irmão teve esse problema, então a gente ficou meio abalado e tivemos que fazer muitas coisas, mas eu peço a você que você venha quinta-feira agora para a gente orar junto. Amém, amados? Esse final de semana, alguns casais aqui da igreja, com alguns casais de outras igrejas, vão estar recolhidos ali em Búzios, no Beach Resort, é isso mesmo? E eu peço a oração dos irmãos. Então, no domingo pela manhã, nós não vamos fazer a ceia, porque eu não vou estar aqui domingo de manhã. Vai ter alguém para dar aula, vai ter alguém para pregar, para dirigir louvor, tudo direitinho vai acontecer. Escola bíblica e também o culto matinal, tá? Quero que você venha. Só não vamos fazer a Santa Ceia, mas à noite eu estou aqui, vou estar pregando, falando do amor de Deus para os irmãos, e também vamos estar ceando, tá? Fazendo a ceia do Senhor. E eu digo para os irmãos que essa ceia é a última ceia do ano, de 2021. Esse ano foi um ano muito difícil, mas também de muitas vitórias, sabe? Nós recebemos muito de Deus também, mas nós temos sido provados, sabe? Não só eu, mas todos nós temos sido provados esse ano. Então, a última Santa Ceia, eu posso dizer que dentro deste ano eu fiz as 12 Santas Ceias. Nós tivemos tempo que nós não podíamos entrar, né, na igreja, você sabe disso, mas nós conseguimos vir, conseguimos cear aqui na igreja, teve dias aqui que eu fiz quase 20 Santas Ceias num domingo, né, com os irmãos, vinha 10, vinha 5, então foi um momento difícil, mas conseguimos fazer a Santa Ceia presencial aqui com os irmãos, e hoje nós estamos vivendo um tempo mais moderado. Deus está nos dando a graça, Deus está nos dando esta bênção. Então, é a última Santa Ceia do ano, acontece agora no domingo, tá? No próximo domingo, e eu gostaria que você estivesse conosco. Eu vou estar pregando mais uma vez sobre a cruz do Calvário,
vou estar falando sobre que a cruz não divide, a cruz aproxima, né? Eu gostei muito de uma enquete que os nossos jovens passaram lá no Encontro da Juventude. Gostei muito dessa enquete, então eu tenho trabalhado em cima dessa cruz que não divide. A cruz não divide ninguém, a cruz nos aproxima de Deus, a cruz nos aproxima uns dos outros. Eu vou falar sobre essa cruz manchada de sangue, sabe? Mas ela foi manchada, o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário, mas há momentos que ele não está mais pendurado na cruz, ele já está fora, ele ressuscitou entre os mortos e se faz presente na pessoa do Espírito Santo aqui no nosso meio hoje, nesta casa de oração. Então, nós vamos falar sobre esse assunto no domingo à noite. Então, ceia pela manhã nós não temos, mas temos a ceia à noite, temos a ceia da família na terça-feira, tá? Aí, pastor, e agora? As pessoas que só vêm domingo pela manhã, legal, nós não vamos fazer a ceia domingo agora que vem pela manhã, mas no segundo domingo nós temos a ceia pela manhã, amém? Então ninguém vai ficar sem a ceia, eu só quero estar presente. A última ceia eu faço questão de estar presente aqui para servir a ceia aos meus irmãos. Então você tem essa oportunidade, só pega esse anúncio, coloca no coração, tá? Para a gente passar esse tempo aí. Diga amém. Amém. Graças a Deus pelo seu amém. Acho que eu não esqueci de nada. Nós temos pessoas que nos visitam, que é a Cristiane, o Emerson e a Milena. Cadê o Cristiano, o Emerson e a Milena? Pode ficar de pé só para me ver? Só fica de pé um instantinho para me ver, pode? Pode, isso. Tem mais aí, cadê? Isso, falta mais um, falta um menino, né? Ah, saiu? Deu uma saída? Amém. Eu queria que você... Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez que eu não falei o nome? Não pegaram o seu nome? Tem? Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus por essas vidas. Você que está próximo, diga seja bem-vindo, faça isso. Abençoe você que está próximo aí, seja bem-vindo. Não estou vendo vocês fazerem isso, né? As duas moças que levantaram, ninguém disse seja bem-vindo. Vira para trás aí, gente. Fica de pé aí os visitantes, vai, fique de pé, visitante. Isso, fale com ele, diga seja bem-vindo, Deus abençoe. Tá? Tem uma moça lá atrás também, alguém já falou com ela? Faça isso, tá? Nós somos uma igreja que tem esse calor humano, eu sou o pastor Ney Teodoro, essa igreja é ligada ao Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Nosso bispo aqui da nossa regional é o bispo Volney, temos o nosso presidente do Conselho das Igrejas de Nova Vida do Brasil, que é o nosso bispo Miguel, e também temos o nosso bispo sênior, né, que hoje está em São Paulo, eu acho que está em São Paulo, que é o nosso bispo Tito Oscar. Nós temos as nossas regionais, temos o nosso presidente de conselho, que são bispos, e essa igreja é ligada. Há 20 anos nós somos do Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil, graças a Deus por essa ligação, graças a Deus por estar vivendo esse tempo junto com a Nova Vida. Amém. Nós queremos orar por uma pessoa que está fazendo aniversário, Juliana Vitória, cadê para a gente orar? Agradecer a Deus pela vida. Vem cá, Juliana. Tem mais alguém que faz aniversário, gente? Tem uma necessidade de uma oração? Quer que a gente ore? Só a Ju? Hein? Então, estenda as suas mãos aqui para frente para a gente orar pela Juliana. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua filha que está aqui na frente, a Juliana, que completa mais um ano de vida. Eu quero te agradecer pela vida da tua filha, que essa nova estrada, que este novo tempo seja um tempo novo, um tempo de vitória, que essa estrada seja uma estrada limpa, uma estrada de bênção para a tua filha, esse novo ano que se iniciou, que a tua graça esteja sobre a vida dela, Pai. Eu quero abençoar a vida dela, os objetivos, os sonhos que a tua filha tem, que sejam todos eles realizados. Muito obrigado por esse novo tempo, por essa nova cortina que está se abrindo na vida da tua filha. Eu abençoo a vida dela, junto com a família, os sonhos e os projetos. Eu faço essa oração em nome de Cristo Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe, tá? Essa é a Juliana Vitória, graças a Deus. Queridos, nós vamos ofertar ao Senhor hoje na igreja. Você sabe que nós temos uma campanha...
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito... Tem amigos, colegas, né, que trabalham com a gente aqui, e uma dessas amizades que nós conquistamos é o Júnior, né? O Júnior está aqui hoje, ele disse assim, poxa, pastor, nesses 3 meses eu vou estar contigo no último domingo. Eu já peguei ele vários domingos, né? Eu peguei ele pelo pé, e ele sempre está me abençoando. Eu queria que você recebesse, eu chamo ele de jovem, né? 30 e quantos anos, Júnior? 32 anos, né? Meninão ainda, cheio de graça, fortão, bonitão, né? Tá com a sua esposa do lado ali, a esposa também toda bonitona, né? Tá, isso é bom demais. Fica em pé os dois aí para a igreja conhecer de novo, né? Você pode aplaudir Jesus pela vida dos dois, né? Aquela ali é Eli. A Eli fala pouco, mas... Vem cá.
A igreja passou a gostar do camarada, né? Aí tá cheio. Graças a Deus. Deus abençoe, meu querido. Seja mais uma vez bem-vindo. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Gente, fiquei até sem palavras. Para mim é um motivo de honra estar voltando, retornando a essa casa. Deus, como o pastor Ney, ele mesmo disse, tem pessoas que você conhece, mas tem pessoas que é o céu que te apresenta. E quando o céu apresenta, meu irmão, a conexão é muito forte. São pessoas que você conhece hoje, parece que você já conhece há um tempão. E eu vivi essa experiência. Gente, eu fiquei constrangido no retiro dos jovens pelo carinho que esses jovens atribuíram a mim, a minha esposa, a nossa família. E eu sou muito grato pela vida de vocês, tá? Todos os jovens que aqui estão. Deus abençoe muito vocês. Vocês são tops demais. Eu estou acompanhado aqui de 2 amigos, Vitor e Larissa. A Larissa deve ter saído por causa da Laurinha, né? Vitor, ele é um presente de Deus na minha vida. Ele é um dos amigos que o céu me apresentou. Eu não vou contar para vocês o que ele disse para mim, porque senão vocês vão ficar... Conta ou não conta, Eli? Ó, eu pensei que a Eli era meu fechamento. Eu perguntei para ela falar, não conta não, amor, para ela me dar uma força. Aí ela vai e conta. Rapaz, olha o que esse cara falou para mim. Esse cara falou para mim assim, se você for para Nova Vida de Vila Rosalia, eu vou contigo. Gente, eles são uma família abençoadíssima por Deus. São pessoas do céu. O Vitor trabalhou comigo nos jovens quando eu liderei a juventude lá na Tempo Novo. Ele foi um dos líderes lá comigo. É um cara, pensa num cara envolvido com as coisas de Deus e que faz tudo pelas coisas de Deus. É um cara que não mede esforços. O que você pedir, eu lembro quando a gente fez o primeiro luau da juventude lá, sobre o nosso comando, ele foi daqui de São João até Ipanema levar algumas coisas pra gente e ele não participou do luau, porque a filha dele tinha nascido naquela semana e ele estava muito enrolado. E, então, assim, é um cara que meu coração tem muita gratidão. Então, a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Eu queria te honrar hoje, amém? Mas sem mais demora, pra gente ganhar tempo, se puder, abre a tua Bíblia comigo, o livro de Ezequiel, capítulo 37. Dá uma para mim. Glória a Deus. Minha trajetória é marcada por conquistas. A minha arma foi a fé. Minha esperança é marcada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Eu sei que você conhece, canta essa parte comigo, vai. Mas dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei, mas dessa vez eu entrei no quarto e eu tranquei a porta, e só tu podes me encontrar.
pois tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Diga que Ele é. Eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia. Pega com carinho na mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: você nunca está sozinho. E o melhor de tudo isso é que quem está contigo nunca dorme. Aleluia. Vamos ao texto. Acompanhe comigo, por gentileza. O texto vai dizer assim: e o Eterno me arrebatou em espírito e me levou até uma planície aberta, coberta de ossos. E ele me fez passar em volta deles, e havia muitos ossos. Havia ossos espalhados por todo lugar, ossos secos, alvejados pelo sol. E ele me perguntou: filho, será que esses ossos poderão viver novamente? E eu disse: Senhor, só tu sabes. Olhe para cá. Me empreste alguns minutos da sua atenção. Eu quero compartilhar um pensamento com você acerca desse texto que nós acabamos de ler. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto emblemático, porque ele fala de um dos maiores cenários de avivamento que já houve na Bíblia Sagrada. A biografia do cara que Deus vai usar nesse cenário aqui é uma biografia tanto quanto muito confusa. O porquê? Porque esse cara que Deus usa aqui, ele não é profeta, ele não é filho de profeta. Ele, além de ser sacerdote, ele é filho de sacerdote. E o detalhe, ele se preparou a vida toda. Ele estudou, se dedicou, se preparou para o ministério sacerdotal. Agora, sendo um sacerdote, todo mundo que chega aonde desejou, todo mundo que ocupa o status que sempre quis, o engenheiro, quando se estuda na faculdade, se prepara para ser um engenheiro, seja lá em qual área, engenharia de produção, engenharia civil, engenharia elétrica, seja lá, ele se preparou. Um advogado, quando ele vai para a faculdade, ele passa anos estudando, e ele se prepara para, quando terminar, ele exercer aquilo que ele sempre quis. É o sonho de qualquer pessoa. Depois que eu me formar, eu quero exercer, eu quero fazer aquilo que eu amo fazer. Só que quando chega esse momento na vida de Ezequiel, o texto vai dizer que o povo de Israel é levado embora para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor. O interessante aqui é que Ezequiel está no meio do povo. Ele está sendo levado para o exílio, para o cativeiro babilônico junto com o povo de Israel. Só que na Babilônia ele não pode exercer o ministério sacerdotal. Na Babilônia ele não pode ser aquilo que ele sempre quis ser. E por não poder exercer aquilo que ele sempre quis exercer, há uma frustração sobre a vida dele. Júnior, me prova que ele está frustrado. Eu te provo. Livro de Ezequiel, capítulo 2. Deus vai aparecer para ele num cenário comum e ele vai dizer: Ezequiel, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Quando Deus fala isso com ele, é Deus dizendo: eu quero de você um posicionamento. Ele está dizendo: enquanto você estiver prostrado, eu não falo com você. Eu só vou falar com você depois que você se levantar. Por quê? É Deus dizendo para ele: eu não falo com gente prostrada. Eu não falo nada com quem está prostrado. Eu só vou falar depois que você se levantar.
Isso aqui é interessante, porque toda vez que Deus vai usar um homem na Bíblia para mudar uma história, Deus usa a expressão como essas: levanta-te, ergue-te, põe-te de pé. Por quê? Porque Deus não aceita alguém caído tentar levantar quem está caído. É muita gente caída querendo dar lição de moral em quem... Oh, glória a Deus. O problema é que Deus está dizendo para ele: o que eu vou fazer é extraordinário. Só que para eu fazer o que eu tenho que fazer, você não pode estar do jeito que eu te encontrei aqui hoje. Então a minha palavra para você hoje é: levanta-te, põe-te de pé e ergue-te, porque você precisa ouvir o que eu tenho para falar com você. Perceba uma coisa, o texto vai dizer uma coisa emblemática, que para mim é o prisma de tudo que acontece aqui. Olha o que o texto vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para dentro de um vale de ossos sequíssimos. Isso aqui dá um nó na minha cabeça, cara. Isso aqui dá um nó na minha cabeça e me faz ter que pensar muito. Por quê? Porque pela geração imediatista que a gente só busca se relacionar com Deus que dá. A gente só busca se relacionar com Deus que faz. E quando a gente se relaciona com Deus que coloca a gente dentro do vale, a primeira pergunta a se fazer é: por que eu estou aqui? Só que não existe uma explicação para isso. Por quê? Porque só tem duas razões pela qual Deus nos leva a lugares como esse. A primeira é para mudar a nossa vida, e a segunda é para usar a nossa vida para mudar a história de alguém que está pior do que a gente. João capítulo 4, verso 4 vai dizer: e necessário foi passar por Samaria. Isso aqui é interessante, porque os costumes e a tradição daquela época dizia que um judeu não poderia falar com um samaritano. Então, o caminho que Jesus faz é um caminho que Jesus não estava acostumado a fazer e que o povo não estava acostumado a fazer. Então, eles davam uma volta, mas não passavam por Samaria. Só que é Deus dizendo: hoje, além de eu quebrar protocolo, eu vou fazer algo diferente por causa da necessidade de alguém. Necessário foi ele passar por Samaria. Eu não sei se alguém pega essa palavra aqui comigo, mas eu não sei aonde você está. Mas hoje a palavra de Deus para você é: eu vou ao teu encontro e vou te achar aonde quer que você esteja. É a mão dele que leva e coloca. Isso aqui tem uma semelhança com Mateus capítulo 4, quando o texto vai dizer: e o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Aí a pergunta a se fazer na chavezinha da nossa mente é: Júnior, mas será que é possível Deus me levar para um lugar e nesse mesmo lugar eu ser tentado pelo diabo? Porque na nossa mentalidade, aonde Deus nos leva, o diabo não tem poder para agir sobre a nossa vida. Só que a palavra aqui no original não é tentação. A palavra aqui no original é periasmos. Por quê? Porque essa palavra tem dois sentidos, duas conotações. É tentação ou provação. E o que dá sentido nessa frase? É quem está agindo. Se for o diabo, é tentação. Se for Deus, é provação. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. Deus só prova aquele que ama. Por quê? Porque o diabo vem e tenta para tentar te envergonhar. Quando Deus vem, ele te prova para fazer você crescer, para fazer você subir de nível. Deus está dizendo para alguém aqui: você se enganou pensando que você foi parar nesse vale para morrer. Você se enganou pensando que você foi parar nesse deserto para você quebrar, meu filho. Foi eu que te levei, foi eu que te coloquei para te dar estrutura, para fazer você crescer, para fazer você subir de nível. Vamos lá. E a semelhança é essa aqui. Qual é? É Deus que leva. Vem cá, Ezequiel.
Deus não pergunta para ele se ele quer ir. Não tem assim, eu queria saber se você quer. Não. O texto vai dizer que a mão vem, pega ele e coloca. Mas o que me chama a atenção, olha isso aqui. O que me chama a atenção é o seguinte: você vai ler o texto e o texto vai dizer assim, ó: e veio a mão do Senhor e me colocou dentro de um vale de ossos sequíssimos. Você vê o texto dizendo que a mão colocou, mas você não vê o texto dizendo que depois que a mão coloca, a mão sai. Por que isso, Júnior? É simples. É Deus dizendo: eu te levei para o vale, mas enquanto você está no vale, a minha mão está sobre você, cuidando de você. Porque a responsabilidade de quem te levou para o vale é de te conduzir dentro dele. Deus está dizendo: você está no vale, está no deserto, está na caverna, mas eu estou contigo. Oh, glória a Deus, eu estou contigo. Ele está contigo. No capítulo 36 ele vai falar assim: Ezequiel, faz um favor, sobe no monte, porque eu vou falar contigo. Ezequiel sobe no monte. Deus olha para ele e fala assim: avisa o povo de Israel, olha aqui, avisa o povo de Israel que eu vou restaurar a sorte deles. Só que no 37 a mão pega e bota ele no vale. Então tu percebe que a mão que está em cima, ela também está embaixo. Só que no 36, a mão leva para o monte, para falar com ele. E no 37, a mão faz ele descer para o vale, para ele saber o que o Senhor quer dele. Por quê? Porque o segredo da vida com Deus é intimidade, é relacionamento. É Deus dizendo: eu coloquei você aqui para você ouvir o que eu tinha que falar, mas para você saber o que eu quero fazer, você vai ter que descer. Porque para muita gente pensa que descer é se humilhar, descer é se prostrar. É sim, mas nem toda descida com Deus é humilhação. Tem descida que é comunicação. É Deus dizendo: dobra o joelho que eu vou falar contigo. Você não ouve mais minha voz porque você não quer descer. Então eu vou te levar. Aí vem um detalhe aqui. Ezequiel vai falar, pode ler o texto. E ele me fez andar. Tem detalhe aqui, Júnior? Tem. Por quê? Ele não andou porque quis. Ele andou porque a mão que estava sobre ele fez. Anda. Porque quando ele... Gente, imagina um cenário aqui. É um cenário horroroso. É como se você chegasse agora na tua casa e visse a tua casa de perna pro ar, toda revirada, e tu olhasse e dissesse para você: mas quando eu sair não tá assim. Só que a mão que leva ele faz ele andar. É como se ele estivesse dizendo: quando eu cheguei no vale, o cenário era tão caótico, que eu parei. Porque cada um tem uma reação diante daquilo que vê. Só que ele está dizendo: mas por eu ter parado, ele fez questão de me pegar e me fazer andar pelo vale. Só que interessante aqui é que o texto vai dizer: e ele me fez andar ao redor. Lucas, o cuidado de Deus não é quem tem o status de profeta. O cuidado de Deus é quem está seco no chão. Por quê? Porque Deus podia fazer ele andar no meio do vale, mas Deus faz ele andar ao redor. Sabe por quê, Rogério? É Deus dizendo assim: quem está caído também é meu. Não anda por cima não, porque se já está seco pode quebrar. Oh, glória a Deus. É Deus dizendo para ele: se já está seco, para que pisar? Se já pecou, para que apontar? Deus está dizendo: eu não te levei para o vale para analisar nada. Eu te levei para ser boca profética. Eu te levei para colocar quem está caído de pé. Então, Ezequiel,
Imagina Ezequiel vendo aquela situação, dizendo: meu Deus, é muito osso, é muita coisa estranha, eu nunca vi isso aqui. Vou parar, vou voltar. Eu não quero isso aqui. Meu filho, se você parar, tudo que está à sua volta vai parar também. Porque você não sabe, mas a tua casa só está de pé por tua causa. Se você parar, a tua casa também para. Você quer ver teu casamento andar, mas está parado. Você quer ver teu ministério andar, mas está parado. Você quer ver a tua vida andar, mas está parado. Mas hoje Deus me trouxe aqui lá de Rocha Miranda para dizer que a noite dele te movimentar. Ele está dizendo: nem que eu tenha que te pegar pela mão, mas hoje eu vou te fazer. E ele me fez andar. E ele me fez andar. Porque quem está chegando e está olhando para o vale, está vendo um cenário muito caótico. E a alusão que o texto faz aqui é do povo de Israel. A linguagem é metafórica. Só que quem está olhando está vendo você caído e tá desprezando quem é você. Só que a verdade é que você até está caído, mas Deus conhece a tua história. E uma história não é apagada por um momento. E Deus sabe que você está caído hoje, mas um dia você já esteve de pé, já fez parte desse exército, já foi soldado daqui. E tem muita gente que só está em pé por tua causa. Só que quem tem chamada não fica perdendo tempo querendo saber por que caiu. Fez o quê? Porque o orgulho de quem tem chamada não é saber por que caiu, mas é saber se quem caiu vai se levantar. Aí Deus vai falar com Ezequiel. Ezequiel já está dentro do vale e ele vai aparecer para ele dentro do vale. E a expressão que ele usa para mim é fantástica. Ele vai dizer filho do homem, que na verdade no original significa Ben Adam, que é filho de Adão. Aí ele vai dizer: tu tem fé que esses ossos possam reviver? Só que perceba a delicadeza e a sutileza de Deus dar uma lição para Ezequiel da dentro do vale. Qual é? Ele está dizendo: ei, fique tranquilo, você está dentro do vale, está até profetizando, mas não fica se achando muito não, porque a tua natureza é do homem caído. Você só está de pé porque no capítulo 2 eu te coloquei de pé, porque você estava prostrado, caído, mas eu te achei, filho do homem, filho de Adão. Eu te achei, te coloquei de pé, te dei um nome, te trouxe aqui e hoje eu quero te usar. Percebe a cronologia? Ezequiel, ponte de pé, porque eu falarei contigo. Quando coloca ele de pé, fala com ele o que quer. É Deus dando uma lição para ele. Eu não uso alguém que está caído para levantar outra pessoa caída, porque ninguém que não foi restaurado conseguirá entender sobre restauração. Ninguém que foi transformado conseguirá entender o que é transformação. Ninguém que sentiu o que a gente sente hoje aqui poderá falar pra gente o que é sentir aquilo que quando Deus desce na casa só a gente sente. É aquele arrepio gostoso da planta dos pés até o último fio de cabelo. Isso aí é a presença de Deus. Não é pra qualquer um, não. É só pra quem é escolhido, é só pra quem é filho. E Júnior, todo mundo é filho? Não, todo mundo é criatura. Filho é só quem fala: pai, tô aqui. Deixa eu correr aqui. A pergunta é essa: você tem fé que esses ossos possam reviver? Só que o que me encanta é a simplicidade dele. Porque a nossa geração é uma geração tão medíocre, que o cara é usado, o cara é profeta, é vaso, aí o cara abre uma igreja, mas também não diz que não. Mas a humildade dele é tanta que ele fala assim: eu não sei. Eu imagino a cabeça dele tentando funcionar, dizendo: será que se eu falar que tem, ele não vai fazer? Mas às vezes a gente tem tanto temor a Deus, que a gente fica com medo de falar que Deus vai fazer e fica: será que ele vai fazer mesmo? Ou será que ele vai achar que eu sou presunçoso só porque eu falei que ele vai fazer sem ele falar que vai fazer? Porque Deus está perguntando a ele, Deus está falando: você, eu quero saber de você. Aí ele vai dizer: eu não quero opinar não,
Mas se fosse para eu dar uma opinião hoje aqui, pelo cenário que eu estou vendo, o único que tem poder para fazer alguma coisa aqui é você. Oh, glória a Deus. O pastor Ney não tem poder para mudar a tua situação. O pregador não tem poder para mudar a tua situação. O louvor que foi cantado aqui, que me deixou arrepiado sentado ali, não tem poder para mudar a tua situação. Só existe um, e ele já chegou aqui antes de você chegar. O nome dele é Jesus de Nazaré. E ele está dizendo: eu tenho a chave que você precisa, eu tenho a cura que você precisa, eu posso fazer aquilo que você veio buscar hoje. Mas depois que ele fala, eu não quero opinar, mas a minha única opinião é que tu sabe o que pode ser feito aqui hoje. Ele olha para o profeta, vira para o profeta, então fala assim: abre a boca e profetiza. Aí, imagina esse cara dentro do vale. Se fosse eu, ia ficar igual pinto no lixo. Ele já mandou profetizar. Eu vou abrir a boca e vou profetizar. Mas olha de novo a humildade dele. Ele vai dizer assim: ossos secos, ouve a palavra. Ele podia profetizar no nome dele. Ele podia falar só ossos secos. Só que ele vai dizer: ouçam a voz daquele que manda no vale. Ouça a voz daquele que tem poder dentro do vale. Ouça a voz que tem a força que vocês precisam para se levantar hoje. Ouça a voz para aquele que pode colocar vocês de pé. Ouça a voz que tem aquilo que vocês precisam. Ela já deu a ordem. Qual é a ordem? Levanta. Oh, glória a Deus. A ordem que você precisava chegou aqui hoje. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: caído do jeito que você entrou, você não vai sair. Porque tem profeta na casa. E a ordem é: levanta. Porque aí o texto vai dizer que enquanto ele profetiza, olha o texto, enquanto ele profetiza, Karina, não acontece depois que ele profetiza. Só dele abrir a boca para profetizar, o negócio já pegou isso aqui, não? Você não vai precisar chegar em casa não. Enquanto está aqui no culto, Deus já está... É Deus dizendo para você: enquanto você está aqui no culto, enquanto você está levantando a mão para me adorar, enquanto você está abrindo a boca para dar glória, eu já estou indo lá, eu já estou indo lá, eu já estou indo lá. E aonde que ele está indo? Ele está indo na tua casa, onde tem gente caída. Ele está indo no teu trabalho. Ele está indo na tua escola, na tua faculdade. Ele está entrando. E a palavra dele nessa noite é: aquilo que estava morto vai voltar a ter vida. Vai voltar. Aí, enquanto ele profetiza, o texto vai dizer que houve-se um barulho, um ruído dentro do vale. Só que interessante é que esse ruído dentro do vale não faz separação. Até ruído, mas está organizando. Pegou isso aqui? Não, vou melhorar para você. Tu tá pensando que esse vento veio, bagunçou tudo. Aí você está pensando: tá levando embora, tá nada, tá botando o que estava fora no lugar. Por quê? Porque Deus não vai mudar essa situação enquanto Ele não mudar você. Depois que Ele mudar você, você vai ver se Ele não estava no negócio. Deus está dizendo: você pensou que eu perdi o controle, você pensou que a minha mão saiu de você de dentro do vale, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: tu está no vale, mas eu estou contigo. Tu está na prova, mas eu estou contigo. Tu está na caverna, mas eu estou contigo. E aí, quando é que eu vou sair da caverna? Daqui a pouco, porque já tem profeta na casa, e a profecia já está sendo liberada, porque Deus já deu a ordem: levanta, vai, levanta, vai. Então, só para eu ver se tem gente em pé aqui, levanta a tua mão aí por 10 segundos, vai, e enche essa casa de glória. Você não é osso, você é profeta, e nesse vale quem fala é você, nesse vale quem grita é você. Deus está dizendo: essa situação só vai permanecer do jeito que está enquanto você permanecer com a tua boca fechada. Mas a profecia está na tua boca. Abre a boca, vai, profetiza, vai. O que precisa voltar a ter vida é tua mãe, é teu pai, é o teu marido, é a tua filha. Então pode profetizar que Deus já liberou.
Camilcia, então, eu sinto uma graça aqui. Oh, glória a Deus, eu sinto uma graça, eu estou com meu corpo todo arrepiado aqui. Jesus está dizendo para mim aqui, que Ele está colocando profecia na boca de gente aqui. Deus está dizendo, enquanto você libera a profecia, eu estou trabalhando lá. Enquanto você libera a profecia, eu estou transformando. Enquanto você libera a profecia, eu estou renovando. Enquanto você libera a profecia, Ele vai trabalhando. Olha como é que Deus é caprichoso. Olha como é que Deus é caprichoso. Ele vai dizer que depois que os ossos voltam cada um para o seu lugar, Ele coloca nervo, carne e pele. Eu gosto da cronologia que Deus usa aqui. Osso, estrutura. Nervo, sensibilidade. Carne, força. Pele, identidade. Por que Ele faz isso? Porque Ele está dizendo, não adianta estar de pé se não tiver estrutura. É muita gente querendo ter pele, mas está sem estrutura. O problema aqui é que o dono da casa conhece a gente muito bem. E ele sabe que a gente tem até aparência de crente, mas não tem estrutura. Ele sabe que a pele até parece com quem é, mas não é. Ele está dizendo, eu te conheço melhor do que você mesmo. E o meu recado para você hoje, através do profeta, é o seguinte: primeiro eu vou colocar o que tem que colocar no lugar, para depois fazer aquilo que você quer que eu faça. Por quê? Porque existe uma ordem. E não adianta eu colocar você bonita, bonito. Não adianta eu te consagrar o pastoreado se você ainda não tem estrutura. Você ainda é Ben Adam. A tua natureza te condena. Mas hoje Deus está tocando na gente aqui. E tem uma graça dele sobre a gente aqui. Tem uma graça dele passeando aqui nesse altar. E ele está dizendo, hoje vai ser tudo do meu jeito. Eu te levanto e te dou estrutura, eu te dou nervo e você vai voltar a ter sensibilidade de sentir a minha presença. Eu te dou carne e você vai ter a força que você precisa, porque você entrou aqui dizendo que você ia parar, mas eu também vou te dar pele, porque eu preciso evidenciar quem você é. Tu tem identidade, tu é escolhido, tu foi chamado e Ele tem uma... Júnior, porque toda vez que o pregador vem aqui, ele diz que Deus tem algo comigo. Porque um exército caído não coloca um homem de pé, mas um homem de pé na mão de Deus coloca um exército caído de pé novamente. E Deus está dizendo, você chegou aqui, meu filho, tua casa está morta, não tem vida, mas se você está de pé, é você que eu vou usar para profetizar lá dentro da tua casa. É você que eu vou usar para profetizar, porque a verdade é que o lugar que Ezequiel está é o vale. E a sensação de você estar no vale é lidar com aquilo que está morto. Só que a profecia que está na boca de Ezequiel é uma profecia de vida. E aonde a vida chega, a morte vai sair. Aonde a vida chega, a morte vai sair. Aonde a vida chega... Você fica se perguntando até hoje, por que não muda? Deus está dizendo, não muda por causa de você. Porque eu já liberei a palavra, a profecia já está na tua boca, mas você está com medo. Você olha para a situação da tua casa, você diz, não, meu marido? Duvido. Tem gente que te dá um abraço na igreja e fala, cadê aquele pastorzão lá? Aí tu diz, pastorzão tá maluco, meu marido é um cachaceiro. Cachaceiro nada. Essa é a mentira que o inferno inventou sobre ele. Mas a palavra que o céu tem é que ele é pastor, é chamado, é escolhido. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Porque quem olhava Davi por trás da malhada, cuidando das ovelhas de Jessé, dizia, ih, pastor de ovelha. O céu olhava para ele e disse, olha lá o rei de Israel. Oh, glória a Deus. Enquanto Moisés estava lá no
Egito, tinha gente que olhava para ele e estava dizendo: é o filho adotado de Faraó. O céu estava olhando dizendo: ele é o homem que eu escolhi para libertar o meu povo do jugo de Faraó. Não tem ninguém que olhe para você e defina a tua história, porque é o Deus que tem o controle da tua história. É Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que governa. E se Ele quiser, Ele faz, desfaz, manda, desmanda, porque tem todo o poder. Ele tem. Você precisa entender, meu querido, minha querida. Tem vale que o teu pastor não vai contigo. Tem vale que a missionária da mesa de oração não vai entrar contigo. Porque tem vale que Deus separou exclusivamente para você. E é você que vai ter que abrir a boca dentro desse vale e liberar essa palavra que está entalada na tua garganta. Qual é? Meu marido é do Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. A partir de hoje, minha filha nunca mais vai pro baile funk. Meu filho nunca mais vai botar um cigarro de maconha na boca. A profecia precisa ser liberada. E isso só depende de você. É mioche. Estou terminando. Você está se perguntando quando é que Deus vai fazer a parte dele, né? Deus está dizendo em você, quando é que vai fazer a sua? Porque o problema é que você só vê o Deus que está contigo dentro do vale e tem poder para colocar esse vale todo de pé. Só que Ele está olhando para você e está dizendo: cadê a profecia que eu botei na tua boca? Eu não te levei para o vale para ficar calado, profeta. Você precisa entender que tu não é osso, tu é profeta. Ele é O problema é que tem gente aqui, pastor Ney, que entrou aqui nessa noite, mas se acha osso. E pelo contrário, você não é osso, você é profeta. Deus disse para você: eu não te chamei por cauda, eu te chamei por cabeça. Ai. O problema é que o diabo fica gritando para você, dizendo: você é osso. E é o mindinho, tá? Eu sou o osso e ainda sou o mindinho. Deus está dizendo: você é a cabeça. Nesse vale tu não é osso, tu é profeta. Você não sabe, mas por causa de você, só porque tu chegou nesse culto aqui hoje, só porque tu venceu os obstáculos, tu não ia nem vir, que eu sei. Oh, glória a Deus. Tu estava arrumando a tua roupa, de repente tu olhou para a roupa olhou para você, tu disse: vou largar tudo aí, vou ficar em casa descansando, que amanhã, segunda-feira, é dia de trabalhar. Só que parece que o Espírito Santo entrou lá, fez um rebuliço, e você diz: não, eu estou todo quebrado, mas vou para o culto. Eu estou moído, mas vou para o culto. E só porque tu chegou no culto, Deus está dizendo: hoje é dia de eu mudar a tua sentença. Por quê? Porque esses vales que vocês estão vivendo, esse deserto, essa caverna, ele está com os dias contados para terminar. Deus está dizendo: faz o seguinte, para de olhar para o vale, olha para o relógio, porque o relógio já está quase batendo. Qual é a hora? É a hora que Ele vai entrar contigo dentro desse vale e vai te conduzir por dentro dele e vai dizer para você: profetiza, mas Deus, eu não sei o que você pensa que eu sou. Deus pensa que você é quem Ele disse que você é, porque a Bíblia diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E hoje a Bíblia está dizendo para você: você pode profetizar dentro da tua casa. Qual é o teu vale hoje? É a tua casa? É o teu trabalho? É a tua faculdade? Deus está dizendo: abre a boca e profetiza, vai. Abre a boca e profetiza, vai. Essa situação só vai mudar depois que você abrir a boca, e vai ter que ter fé para isso, vai ter que ser homem, vai ter que ser mulher, mas vai virar. Eu estou recebendo uma autorização aqui do céu. A autorização do céu nessa noite é: tu vai sair daqui tão cheio, vai receber hoje de Deus tanto poder, que você vai chegar em casa já querendo profetizar. Tu vai chegar no teu trabalho amanhã já profetizando. Tu vai chegar essa semana.
O diabo tentou calar a tua voz. O diabo tentou segurar você, mas só segurou até hoje, porque hoje a ordem do céu é para tu. Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. Aproveita essa atmosfera que desce sobre a gente. É uma autorização do céu, dizendo: profetiza, profetiza, profetiza. Ainda existe vida aí. Ainda existe vida aí. Você precisa acreditar que se você abrir a boca e profetizar diante desse vale, Deus vai virar o cativeiro. Deus vai virar o cativeiro. Vai virar. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Minutos eu termino. Você está dizendo que você não tem força, né? Para profetizar, né? Ô, glória! Está dizendo, né? Não, eu tô nesse vale e tá ruim para mim, eu não tô sem força nenhuma, Ju. Tô quase desviando. Mas olha que coisa linda que Deus faz dentro do vale. Ó, isso aqui não tem no Google, não, nem no YouTube. E veio sobre mim a mão do Senhor e me colocou no meio de um vale de ossos secos. Só que o exército está de pé. Só que a Bíblia diz que não tem vida. Ué, mas a profecia que Deus mandou Ezequiel liberar no vale não era para... mas uma coisa é Deus colocar de pé, outra coisa é ter vida. Aí Ezequiel vai perguntar para ele assim: Senhor, está até de pé, mas caído parecia que estava em pé. Aí Deus diz: é que falta um detalhe. Qual é o detalhe? A expressão que Deus chama Ezequiel dentro do vale, Ben Adam, ou filho do Adão, a origem da palavra é aquele que vem do barro. O mistério já tinha acontecido, só que Ezequiel não pegou. Qual é? Quando Deus cria o homem do pó da terra, o homem está de pé. Está de pé, mas não tem vida. Então caído era como se estivesse de pé. E quando que parece que tem vida? Quando Deus assopra. Depois que Deus assopra, volta a ter vida. É Deus dizendo: Ezequiel, eu hoje preciso fazer a mesma coisa que eu fiz no Gênesis. O quê? Soprar. Ele: então o que eu preciso fazer? Profetiza: vento dos quatro cantos. Vento dos quatro cantos. Sopra sobre esse vale. Mas, gente, olha que interessante. E isso aqui eu descobri assim. Conexão. Quando a mão leva ele, coloca ele no meio. Quando a mão manda ele profetizar, olha a profecia. Profetiza: vento dos quatro cantos. Quando Deus está dizendo para ele: profetiza vento dos quatro cantos, é Deus dizendo: hoje ninguém vai ficar sem vida dentro desse vale. Só calma, tu vai dar. Só que olha que interessante. Vento dos quatro cantos sopra sobre o vale. Se vem o vento do norte, vem o vento do sul, vem o vento do oeste, vem o vento do leste, aonde que é o ponto de encontro? Quem é inteligente já estudou. Aonde é que é o ponto de encontro? Aonde? Aonde, pastor? No meio? E aonde que Deus coloca Ezequiel? É Deus dizendo para ele: enquanto você está trabalhando para mim, eu também estou trabalhando. Se for para aplaudir, pode aplaudir melhor, porque é ele. Deus está dizendo: enquanto você está aqui, eu estou também trabalhando ao teu favor, porque eu não uso ninguém, descarto. Você não é um boneco na mão de Deus, você é um instrumento, um vaso de honra. Deus está dizendo: à medida que você profetiza, eu também trabalho ao teu favor no meio do vale. Profetiza aí: vai vento dos quatro cantos,
Sopra dentro desse vale. A verdade é que hoje ninguém vai sair daqui sem receber o sopro dele. Ele está soprando aí, ó. Ele está soprando aí, ó. Ele está soprando aí, ó. Na galeria também, na galeria também. Uribicandorema racia. Uticanta. Se coloque de pé nessa noite. Remacandio miaça. Rebraudimicandorevaia. Oh, meu Deus do céu. Escuta uma coisa aqui. Escuta uma coisa aqui. Eu vou fazer um apelo, mas antes eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero orar por você. Por você. Não vem aqui na frente para aceitar Jesus. Não vem aqui na frente para renovar a aliança. Eu quero que você venha aqui na frente. Você que chegou aqui dizendo para Deus: Deus, eu não tenho força para profetizar dentro desse vale. Eu quero que você venha aqui. Eu quero orar para você. Deus vai fazer você andar de novo dentro desse vale. Deus está dizendo: parado do jeito que você está não vai dar certo. Você precisa se movimentar. E a mão que te leva para dentro do vale, ela hoje vai começar a movimentar você. Parado você não vai ficar. Oh. Ai, meu Deus, eu tô arrepiado aqui. Tô com meu corpo todo arrepiado aqui. Tem uma graça de Deus sobre a gente aqui hoje. Eu já senti liberdade aqui de... eu vou profetizar para alguém. Essa noite é noite que o teu cativeiro vai mudar. Esse vale vai virar, porque a profecia está na tua boca. Você chegou aqui dizendo: Deus, não tem jeito. Deus está dizendo: abre a boca, porque eu já liberei a palavra. Vai, abre a tua boca. Aleluia, aleluia. Talvez você seja a última oportunidade da tua casa. Talvez na tua casa tenha muito osso e você é o único profeta que ainda está de pé lá. E Deus está dizendo: você precisa abrir a boca. Você precisa abrir essa boca. Você precisa. Ai, 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 ai. Ô pastor Ney, eu já estou ouvindo barulho de profecias aqui sendo liberada. Eu já estou ouvindo gente abrindo a boca e sendo liberada a cura, a vida, a transformação, o renovo. Ele é marracia, você não é osso, você é profeta. Você é profeta, rapaz. Você é profeta, moça. Abre a tua boca e profetiza lá, porque Deus já te deu autoridade. E Ele está dizendo: abre a boca, profetiza. Abre a boca, profetiza. Abre a boca. Vento do Espírito. Vento. Vai só aqui. Esse vento vai soprar hoje aqui, pastor. Sopra neste lugar. Ele é a manduria. E enche os nossos corações. Você vai chegar hoje em casa com a profecia na boca. Depois dessa profecia liberada, tu vai ver a tua casa nunca mais vai ser a mesma. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque aquele que está no controle, a mão que leva e a mão que conduz, está indo contigo hoje para a tua casa e dizendo: nem que seja forçado, hoje tu vai abrir a boca lá dentro. Hoje tu vai. Oh, glória a Deus. Cante isso, vai. Diga: vento do Espírito, vai. Hoje é noite de guerra.
Hoje é noite de batalha. O mundo espiritual está começando a se movimentar hoje. Deus está dizendo: aquilo que estava morto, caído e parado vai voltar a se movimentar hoje. Ele é mahandarácia. Pode até parecer que não tem mais jeito, pode até parecer que está quase morto, mas a profecia que você está carregando hoje é a profecia de vida. E Deus está dizendo: a morte vai ter que sair hoje, porque a vida chegou, e a autoridade dela está na tua boca, está nos teus lábios. Tem vida hoje. Abre a tua boca aí, vai, abre a tua boca. Começa a orar aí comigo, vai. Profetiza sobre o teu vale, vai. Qual é o teu vale, homem? Qual é o teu vale, moça? Qual é o teu vale, rapaz? Você entrou aqui, você sabe muito bem, você conhece o teu vale. Só que Deus está te dando autorização aqui nessa noite. E Deus está dizendo: não importa a gravidade daquilo que você encontrou quando entrou nesse vale, porque agora aquele que te conduziu até lá está te dando autoridade, está te dando poder. Você vai sair daqui tão cheio, tão cheio. Você vai sair daqui mas tão cheio que você vai sentir a autoridade do céu tomando conta de você. Profetiza, profetiza, moça, profetiza, rapaz. A palavra, ela está na tua boca. Oh. Abra a tua boca, vai. Abra a tua boca, vai. Levanta a tua voz, ora comigo, vai. Humide a manduria. Ela é bacante, oh minha. Deus, olha a tua igreja. Espírito Santo de Deus. Tem gente que entrou aqui hoje que estava quase parando, porque entrou dentro desse vale e se deparou com essa situação, Deus. Tem gente que pensou em voltar, tem gente que pensou em retroceder, mas a verdade é que hoje a tua mão está conduzindo a gente dentro desse vale. E a verdade é que a gente ia parar, mas a gente não vai parar, porque além da gente se movimentar, a gente ainda está recebendo autorização do céu para profetizar. Então Deus, toca agora. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nenhuma boca permanecerá fechada, nenhuma boca permanecerá calada, porque o Senhor já nos deu autoridade, e a autorização já partiu do céu, e a autorização para a gente nessa noite é: profetiza, profetiza. Ele é macanjo minha saia. O biricanduri barracia mendria for é mancho é. Ele é aqui ó semana candaraio é. Por mais que eu abra a boca, o negócio não acontece. Mas Deus está dizendo que hoje foi a noite. Levanta os caídos. Ele está dizendo que restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida. Junta aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale
de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar na multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Olha para mim aqui. Eu quero fazer duas perguntas aqui nessa noite. A primeira pergunta é se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus. Faça assim, eu quero te conhecer. Meu Deus, aleluia! Tem alguém? Tem alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém hoje que entende que precisa de Jesus caminhando contigo dentro desse vale? Corre para cá, eu quero orar por você. Quando o vento soprar. A segunda pergunta dessa noite: tem alguém aqui nessa noite que quer renovar a aliança com Deus? Tem alguém aqui? Tem um jovem aqui? Posso te dar um abraço? Quando o vento soprar, vai. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Deus está colocando tudo no lugar hoje. Deus está colocando tudo no lugar hoje. Deus está dizendo: esse barulho, esse rebuliço, você pensou que era até o diabo, mas não. Era eu colocando aquilo que estava fora do lugar no lugar novamente. Era o vento dele soprando dentro desse teu vale, meu irmão. Isso, abraça ele. Porque tem gente aqui que precisa só de um abraço. O problema é que a gente olha para as pessoas e acha que as pessoas precisam de palavras. Mas muitas vezes um gesto muda tudo. Só um abraço muda tudo. Oh, glória a Deus. Tem mais alguém? Júnior, eu quero renovar a minha aliança com Deus hoje. Eu estou sozinho nesse vale, mas hoje eu não quero sair daqui sozinho. Eu preciso levar Deus comigo para dentro do meu vale. Porque hoje eu acredito que Ele me deu autorização para profetizar nesse vale. Se você tem oportunidade, faça isso hoje. Aleluia. Não tem mais ninguém? Tem uma jovem vindo aqui. Aplauda aí, aplauda. Oh, tem uma jovem. Oh, glória a Deus, pastor Ney. Eu não sei não. Eu posso até estar emocionado. Mas essa igreja aqui vai ser uma igreja conhecida pela juventude. Deus vai levantar jovens aqui, pastor Ney. Deus vai levantar jovens pregadores aqui. Deus vai levantar jovens para pregar a palavra dele aqui. Vai levantar levitas. Vai levantar músicos. Essa juventude vai ficar conhecida em São João de Meriti como juventude que está esvaziando o inferno.
Em nome de... Ei! Oh, glória a Deus! Essa juventude aqui vai ser a juventude que vai profetizar no Vale de São João de Meriti. E vai voltar a ter vida onde que está morto, Dai. Vai voltar a ter vida onde que está morto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! Pastor Ney. Vem cá, traz essa jovem aqui. Fica aqui do lado dele. Isso. É. Oh, meu Deus. Eles são um casal. E outra coisa, eu não sei o que Deus tem com essa igreja, um mistério só de casal, né? É o Vitor, a Larissa, eu e a Eli. Fala pra mim. Fala pra mim, qual é seu nome? Lucas. E o seu? Lucas e Juliana. Vocês já eram evangélicos? Estavam afastados? Estavam chateados com Deus, né? Estavam tristes com Jesus, né? Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês hoje. Não existe nenhum momento da vida de vocês que haverá ausência de Deus. No vale, no deserto, na caverna ou no palácio, é Ele. Você precisa entender que a felicidade não está no palácio. Porque tem como ser feliz no deserto com Deus e ser insatisfeito e infeliz no palácio. É Micarabahas. Eu quero orar por vocês, eu já passei 5 minutos do horário. Eu quero orar por você. Eli, dá um abraço nela aqui, dá? Tu é minha sacerdotisa. Dá um abraço nela. Vamos trabalhar para Jesus. Isso. Pode chorar, porque só vocês sabem como vocês entraram aqui hoje. Coração partido, decepções, palavras negativas. Mas Deus está dizendo para vocês aqui hoje, pode até parecer que estava morto, mas hoje, além de eu colocar de pé, eu ainda estou soprando fôlego de vida novo para vocês. Oh, glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, teus filhos estão aqui, Senhor, toma eles nas tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que eles não pensem em olhar para trás, assim como a mulher de Ló fez. Porque o caminho que o Senhor tem para eles não está mais no que passou, mas aquilo que está pela frente. Senhor, então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, faça tudo conforme o teu querer. Mas, Senhor, eu quero te pedir agora, dê osso, que é a estrutura, dê nervo, que é a sensibilidade, dê a carne, que é a força, e dê a pele, Senhor, nessa noite, que é a identidade. A identidade deles é do céu, a identidade deles não é da terra. O diabo não tem poder nenhum sobre a vida deles, porque aquele que o Senhor escolheu não tem como fugir do chamado. É por isso que o Senhor disse para Jeremias, ainda antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já sabia quem era você, e as nações eu já tinha te dado por profeta. E Deus está dizendo para vocês hoje, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, e ainda dei um nome, oh glória a Deus, para que vocês vá e deem muitos frutos. E eu profetizo nessa noite que vocês ainda vão dar muitos frutos na obra do Senhor. Deus vai usar vocês com mão forte. Oh glória a Deus. Se você pode, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que tu tem feito por nós, Pai. Obrigado. Vá para o seu lugar, coloque a mão no seu coração.
que Ele fez e que Ele está fazendo, e que Ele vai fazer ainda, sabe? Somos um Deus lindo, maravilhoso, que tem cuidado de nós. Amém? Mãozinha no seu coração. Deus, obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo. Estou aqui. Diga para Ele. Prostrado. Ele venceu a cruz. Tudo isso aí. Nos céus estou aqui. Jesus venceu toda essa história, sabe? Prostrado. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. Ele soprou, né? Posso ir além, ó. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui, nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Já vi seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui, nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Levanta suas mãos para o alto nessa noite, querido. Oh, Deus. Essa semana vai ser tremenda na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai soprar aí. Tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava caído vai se levantar. Ei! Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor, que foi lançada para nós. Pai, que, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo, Senhor, que Teu sopro, Deus. Entendendo, Senhor, que aquilo que está caído, que o vale de ossos secos, Senhor, só depende, Senhor, de uma palavra, de uma profecia, de uma palavra que vem da Sua boca. Só depende, Senhor, de nós nos posicionarmos, Deus. E eu creio, Senhor, que essa semana vai ser assim. Nos colocaremos de pé, Deus. Oh, Senhor, e Tu irás, Senhor, soprar sobre a nossa vida em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, por esse momento. Com o amor de Deus, Sua graça sondável e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossa vida de uma forma rica. Aplauda o Senhor. Ei!